e acho que precisamos disso agora mais do que nunca. Muitas pessoas estão sendo enganadas por coisas falsas. Sabe, precisamos orar pelo dom do discernimento. Esse era o dom do Espírito. Ele buscou o máximo. Joseph revelou muito. Seus pais tiveram sonhos proféticos. Sua mãe teve uma profecia sobre seu futuro casamento, revelada por Joseph durante a Guerra Civil e registrada nos diários de várias pessoas. Pense, será que não temos um profeta entre nós? Olá, bem-vindos de volta. Eu sou Lynn Hilton Wilson, membro da equipe da Central das Escrituras. Tentamos edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo iluminando as Escrituras. Queremos torná-las mais acessíveis e defensáveis. E hoje faremos isso nas sessões 85, 86 e 87 de Doutrina e Convênios. Então gostaria de dar boas-vindas de volta a um inverno frio de novembro e dezembro de 1832. Estamos em Kirtland e vamos nos concentrar na lei da consagração, na coligação de Israel, em uma profecia sobre guerra e em uma parábola do Senhor. Além do áudio e do visual com meus slides, também tenho folhetos, caso algum de vocês queira conhecer mais algumas de minhas fontes. E aqui na Central de Doutrina e Convênios, temos ótimas informações históricas de Stephen Harper e Casey Griffiths. E meus sites favoritos são os Joseph Smith Papers, com ótimas informações históricas se você aprender a navegar no site. E nosso site agora também é a história da igreja com alguns recursos fabulosos. Vamos nos aprofundar em algumas das perguntas difíceis. A primeira que eu tenho é: por que houve uma pequena disputa entre o ramo da igreja no Missouri e o ramo da igreja em Ohio? E você sabe por que a lei da consagração não estava realmente funcionando no Missouri? Quais eram essas questões que vemos um pouco aqui na seção 85? A segunda é: se Joseph já havia lido o Novo Testamento, por que ele voltou e fez mais mudanças como vemos na seção 86? E a seção 87, quando Joseph Smith está dando essa profecia sobre a Guerra Civil, isso é apenas um produto de seu ambiente? É apenas o que as pessoas sabiam na época? Vamos dar a vocês um pouco de contexto histórico. Quero lembrar de que 1832 foi um ano gigante, de coisas que estavam acontecendo. A igreja estava em uma blitzkrieg, está acontecendo muito rapidamente. Entre fevereiro e abril, Joseph recebe as revelações de 76 até a 84. Ele recebe essas 8 revelações em sequência. Também durante esse período, ele está trabalhando na tradução do Novo Testamento. Ele foi coberto com piche e penas. Um dos gêmeos Murdoch, adotados por eles, morre em março. Foi um período horrível. E então, poucos dias depois, enquanto ele e Emma ainda estavam luto pela perda de seu filho, Joseph Murdoch Smith, e Joseph ainda estava sofrendo com as queimaduras de 3º grau causadas pelo piche e pelas penas, ele teve que partir porque não havia papel no Missouri. Lembram de que falamos sobre isso há algumas semanas? Ele teve de viajar até a atual Virgínia Ocidental. Foi e comprou papel suficiente para imprimir 3.000 cópias do livro de mandamentos. E então, em 12 de setembro, Joseph, Emma e Julia mudam-se da fazenda dos Johnson para a casa dos Whitney. E tudo isso se torna muito mais difícil porque Emma está grávida de 7 meses na época. Joseph e Emma já moravam no andar de cima da loja de Newell K. Whitney, mas agora eles têm um bebê. Eles têm uma pequena Julia que está andando por aí, e posso imaginá-la entrando na sala de tradução. Sabe, há apenas 3 quartos pequenos lá em cima, e ela faz parte da vida e dos momentos dessa sessão lá em cima. Assim que eles voltam para Kirtland, Joseph recebe a sessão 84, sobre a qual falamos na semana passada, mas não falamos sobre alguém que foi batizado naquele mês. Essa é uma pessoa muito importante na história de nossa igreja, e eu gostaria de falar um pouco sobre Elijah Abel. Temos muitas informações sobre ele. Ele era um afro-americano livre que se filiou à igreja em setembro de 1832, e depois se mudou e morou com Joseph e Emma por um período. Joseph assinou seus papéis de ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque em 3 de março de 1836. Recebeu as bênçãos patriarcais do patriarca Smith, Joseph Smith Sr. Foi ordenado 70 da igreja em 20 de dezembro de 1836. Na verdade, ele serviu 3 missões para a igreja. Ele era carpinteiro, e como em Nauvoo havia tanta necessidade de mais agentes funerários, Joseph pediu-lhe que construísse caixões. E ele então começou a ajudar como coveiro a pedido de Joseph. Ele realizou batismos pelos mortos e tentou resgatar Joseph em Nauvoo. Esteve ao lado de Joseph Sr. quando este faleceu.
Depois, ele serviu no terceiro Quórum dos 70 em Utah. Esse foi um homem incrível, e temos a sorte de ter aqui hoje uma cópia assinada por Joseph Smith de sua ordenação ao sacerdócio. Acabei de ir até o departamento de História da Igreja. Qualquer pessoa pode entrar na biblioteca da História da Igreja agora. Ela fica do outro lado da rua da Praça do Templo. Entrei e perguntei se poderia ver a ordenação ao sacerdócio de Elijah Abel. Eles abriram o livro. Passaram o polegar direto para a cópia assinada aqui com a assinatura de Joseph. Foi incrível para mim poder ter acesso a tantas coisas agora em nossa biblioteca da História da Igreja, e se você estiver indo ou voltando de Salt Lake, vale a pena fazer um desvio para essa biblioteca e ver a primeira edição do Livro de Mormon e a primeira edição do Livro de Mandamentos e as páginas originais do manuscrito do Livro de Mormon, bem como o manuscrito do impressor. É um recurso maravilhoso. Pensei que seria ótimo para a noite familiar ou algo para as crianças. Mas continuando, de outubro a novembro de 1832, Joseph e Newell Whitney partem em outra missão. Eles foram até o Missouri e agora estão indo até a cidade de Nova York. Eles param primeiro em Albany, Nova York, e depois em Nova York e Boston. E vão só os dois. O aspecto mais delicado para mim nessa missão é o fato de Emma estar grávida de 8 meses. Mas os homens geralmente não estavam envolvidos no processo de parto naquela época. Ela está de volta em um lugar onde se sente confortável. Ela e Ann Whitney são amigas muito queridas, Elizabeth Ann Whitney. E um milagre do tempo acontece. E em 6 de novembro, Emma, com 29 anos de idade, dá à luz Joseph Smith III. E esse é seu primeiro filho vivo. É o quarto filho que ela dá à luz. E o primeiro a viver. E apenas algumas horas após o parto, Joseph chegou. Foi uma dádiva maravilhosa do Senhor permitir que ele voltasse para casa naquele dia feliz, dia do nascimento de seu primeiro filho vivo. Brigham Young e Joseph Young viajaram para Kirtland. Segundo os santos, Joseph estava cortando troncos e Brigham o examinou, vendo que ele se sentia confortável no trabalho manual. Ele o vê, olha-o diretamente nos olhos e quer conhecer sua alma e sente que ele é um homem de Deus. E eu provavelmente deveria ter explicado que Brigham investigou a igreja por 2 anos. Por meio do trabalho missionário do irmão Green, do Elder Green, Brigham teve contato com a igreja por um longo tempo. E ele a tem estudado e tem sido muito cuidadoso. Ele não quer se aprofundar em nada rapidamente. É muito metódico, mas essa é a primeira vez que se encontra com o profeta. Assim, no final de novembro de 1832, ele escreve em seu histórico manuscrito. À noite, alguns dos irmãos entraram e conversamos sobre as coisas do reino. Ele me pediu que orasse e, em minha oração, falei em línguas. Assim que nos levantamos de nossos joelhos, os irmãos se reuniram em torno dele e perguntaram sua opinião sobre o dom de línguas que estava sobre mim, e ele lhes disse que era a pura linguagem adâmica. Agora, Joseph não apenas o defende, mas também, pela primeira vez na vida, fala em línguas. A razão pela qual isso foi uma preocupação tão grande para os outros homens ao redor é que Joseph havia dito a eles que não usassem as línguas porque elas eram falsas. Quando eles estão latindo, sacudindo e fazendo coisas que parecem ser uma influência satânica, ele não quer que eles misturem as coisas, e muitas vezes Satanás falsificava o dom de línguas. Por isso ele o desencorajava, a menos que houvesse um intérprete presente. E Joseph explicou que era a língua adâmica. Quando Brigham saiu da sala por 1 minuto, 2 pessoas registraram em seus diários, Heber C. Kimball e Joseph Young, que o profeta Joseph profetizou que Brigham Young um dia presidiria a igreja. No entanto, gostaria de lembrá-los por 1 minuto da importância do dom de línguas. Ele é mencionado em todas as 4 obras padrão. Temos 4 relatos diferentes sobre os dons do Espírito. Isso está em 1 Coríntios 12 e no capítulo 10 de Moroni. É claro que a maior seção sobre isso está em Doutrina e Convênios 46, e também temos uma menor na 7ª regra de fé. Mas cada uma das obras padrão tem uma dessas mensagens maravilhosas de que devemos buscar os dons do Espírito, que esse é o poder de Deus. E Joseph sempre chamava os dons do Espírito de dons do sacerdócio e incentivava as mulheres, os homens e as crianças a orar por eles e a buscá-los. Mas seu primo George... Acho que já mencionei isso antes. George A. Smith disse que não havia nenhum ponto sobre o qual o profeta Joseph se debruçasse mais do que o discernimento de espíritos.
Esse foi o dom do Espírito que ele mais buscou e incentivou os santos a buscarem. E acho que precisamos disso agora mais do que nunca. Muitas pessoas estão sendo enganadas por coisas falsas. Precisamos orar pelo dom do discernimento. E quero lembrá-los também de que Joseph amava os dons do Espírito em parte porque foi criado em um lar onde eles eram usados. Seus pais tiveram sonhos proféticos. Sua mãe até teve uma profecia sobre com quem deveria se casar, sobre a qual falamos anteriormente em 1796. Em 1802, quando Lucy contrai tuberculose, ela é milagrosamente curada por sua fé. E em 1811, Joseph Sr. e Lucy estão orando pela pequena Sofronia, que faleceu aos 8 anos de idade, e conseguem trazê-la de volta à vida depois que o médico lhe fecha os olhos. Não foi apenas anteriormente que Joseph desencorajou o dom de línguas. Ainda mais tarde, em Nauvoo, ele também disse que há um mau uso das línguas. Vou citar um de seus sermões. É de 15 de junho de 1842. Não sejam tão curiosos com relação às línguas. Não falem em línguas, a menos que haja um intérprete presente. O objetivo final das línguas é falar com estrangeiros. E se as pessoas estão muito ansiosas para mostrar sua inteligência, que falem com elas em suas próprias línguas. Os dons de Deus são todos úteis em seu devido lugar. Mas, quando são aplicados àquilo que Deus não pretende, eles se mostram um dano, uma armadilha e uma maldição em vez de uma bênção. Agora, finalmente, chegamos ao dia 27 de novembro, em nossa linha do tempo e a sessão 85. Essa foi uma carta em resposta a algumas das perguntas de W. W. Phelps sobre Sião. Agora, a parte complicada é que não temos essa carta. Não sabemos realmente se ele a escreveu ou se Joseph foi apenas inspirado a responder algumas dessas cartas. Ele havia escrito algumas perguntas em sua publicação do jornal, mas Joseph escreveu essa carta provavelmente em resposta às suas perguntas. Simplesmente não a temos. E, em seguida, daremos continuidade à sessão 86, uma semana depois, em 6 de dezembro. E 3 semanas depois, a sessão 87. E na próxima semana faremos a sessão 87. Então, em 27 de novembro, Joseph saiu e comprou seu primeiro diário. Em 1832, ele adquiriu seu próprio diário e foi instruído a registrar desde a organização da igreja, seção 20 e 21. Assim, ele contratou ou chamou pessoas para atuarem como escribas, pessoas para atuarem como historiadores. Ele os fez registrar as coisas, mas seu próprio diário pessoal só foi iniciado aqui. E a primeira coisa na página 1A é essa carta. Ele tem um 1 e depois um 1A. Portanto, há 2 numerações diferentes aqui, mas ele descreve em seu diário, que comprou esse diário com o propósito de manter um registro minucioso de todas as coisas que estavam sob sua observação. E é aí que lemos essa carta maravilhosa. Vocês podem ver o documento exato aqui em meus slides, ou podem ir ao Joseph Smith Papers Project e dar uma olhada nele. A carta não foi incluída no original de Doutrina e Convênios. Na verdade, ela não estava nem mesmo no livro de Mandamentos, Doutrina e Convênios, até 1876. E então, eles perceberam que partes disso eram completamente proféticas e reveladoras e muito necessárias para responder a essa difícil questão de por que temos alguma contenda entre a Igreja do Missouri e a Igreja de Ohio. O Senhor já havia chamado John Whitmer como secretário, mas ele está tendo que repeti-lo novamente. E ele? Nessa carta, ele diz: quero que o secretário registre as pessoas que estão consagrando suas propriedades. E quero que você mantenha um histórico da lei do Senhor. Precisamos de um livro onde sejam mantidos os nomes das pessoas que estão realmente consagrando seus esforços para que isso possa ser mantido no céu e na terra. Essa é uma ideia fascinante, não é? Falaremos um pouco mais sobre isso à medida que avançarmos. Esse também é o mesmo diário em que Joseph escreve a primeira tentativa existente de escrever a história de sua vida. E, na verdade, é onde ele registra com sua própria caligrafia o primeiro registro da primeira visão. Ele também tem 93 páginas de cartas. É realmente um tesouro se você quiser dar uma olhada nisso online ou pessoalmente. Percebemos nessa parte mais longa da carta, a W. W. Phelps, que o profeta se esforça para ser gentil, para encorajá-lo, o que é realmente útil, pois a carta anterior tinha algumas coisas duras sobre todos no Missouri. Arrepender-se, arrepender-se, arrepender-se. Então, aqui ele diz: irmão William, no amor de Deus, tendo a mais implícita confiança em você como um homem de Deus, tendo obtido essa confiança por meio de uma visão do céu. Acredito que o Senhor revelou a seção 85 porque as pessoas não estavam consagrando suas terras no Missouri como deveriam. Portanto, elas queriam se mudar para Sião, mas não queriam viver as leis de Sião.
aí no jornal The Evening and Morning Star. William W. Phelps publicou em novembro de 1832. Ele realmente registrou essa pergunta aos santos. Vocês todos cumpriram a lei da igreja? E então ele cita: Eis que consagrarás a mim todas as tuas propriedades, o que tens, com um convênio e uma escritura que não podem ser quebrados. Sabe, ele está citando revelações anteriores. E então, Joseph lhe escreve essa carta em 27 de novembro, e ele publica a carta de Joseph em outra série do Evening and Morning Star, de janeiro de 1833, e podemos ler a seção 85 lá. Agora, a essa altura, no Missouri, temos 810 santos que estão vivendo nessa área de Independence e tentando criar uma sociedade sionista, mas centenas deles vieram sem consagrar suas terras. É uma preocupação muito grande, e um deles, para nossa surpresa, foi William McLellin, esse maravilhoso converso. Falamos sobre ele na sessão 66. Ele tinha perguntas e foi até Joseph que lhe deu uma revelação e respondeu a todas as perguntas sem nunca McLellin ter dito a Joseph quais eram as perguntas. Ele era o professor que achava que sabia mais do que Joseph e tentou escrever o prefácio por conta própria. Ele era um viúvo recente, era sulista e decidiu ajudar na publicação do primeiro livro de mandamentos. Sabe, ele concordou em levar algumas dessas coisas e ajudar a editar, e foi um grande recurso no Missouri. Mas depois de uma missão, ele voltou e não consagrou sua propriedade. Assim, para nossa tristeza, ele compra 2 lotes em seu próprio nome com o seu próprio dinheiro. Ele não quer ter de viver um estilo de vida consagrado. Por isso, lemos na seção 85, versículo 1, que precisamos desse registro de todas as coisas que ocorrem em Sião e de todos os que consagram propriedades e legalmente recebem heranças do bispo. Essa lei de consagração é muito importante. Não se trata apenas da seção 42. Há 17 seções diferentes que falam sobre isso. O versículo 3 continua. É contrário à vontade e ao mandamento de Deus que os que não recebem sua herança por consagração, de acordo com sua lei, vocês sabem. E ele segue sem parar falando sobre isso. Se você quiser dar uma olhada em algumas dessas outras seções, terá uma ideia melhor do que era a lei da consagração. Portanto, a partir das seções 41, 42, 44 e 45, até a seção 105, periodicamente, encontramos muitas informações sobre a consagração. E usando a imagem de Stephen Harper de um banquinho de 3 pernas, essa consagração significa administração, arbítrio e responsabilidade. Você sabe, tudo é propriedade de Deus, nada disso é nosso. Não é a propriedade só porque pagamos por ela, só porque costuramos as roupas, só porque tecemos a lã, não significa que seja nossa. O fato de termos atirado no cervo não significa que seja nosso. É do Criador, é de Deus, somos seus administradores. Precisamos encarar tudo como uma mordomia para Deus. Precisamos cuidar da terra, precisamos cuidar de nossos corpos e de nossas famílias. Eles são de Deus e nós somos seus administradores. É uma bela imagem. Mas ao ler essas sessões de consagração, acrescento uma 4ª perna a esse banquinho. Ou seja, para viver a lei da consagração, você precisa ver toda a humanidade como igual. Você não precisa se considerar melhor do que os outros. Anteriormente, na sessão 42, quando falamos sobre a lei da consagração, enfatizei que não se trata de dinheiro ou quantidade. Trata-se de tornar sagrado. Trata-se de fazer do amor o foco de seu trabalho. Sinto que a consagração me permite transformar meu trabalho em santidade. Posso dizer ao Senhor o que preciso fazer naquele dia e peço que Ele abençoe. Pergunto a Ele se devo servir dessa forma. É realmente uma das minhas leis favoritas do Evangelho. Adoro viver a lei da consagração e sinto que podemos vivê-la agora. Mesmo que financeiramente não estejamos compartilhando todos os nossos fundos, o Senhor pode ter tudo em meu coração e em minha mão. Também fiquei muito animada ao ver na seção 85, versículo 6, a frase, assim diz a voz mansa e delicada. Como vocês sabem, adoro estudar o Espírito e tentar aprender como aplicá-lo em nossa vida. Assim, quando encontrei essa referência sobre a voz mansa e delicada, comecei a dar uma olhada para ver se ela era mencionada em outros lugares em Doutrina e Convênios. E para minha surpresa, esse é o único lugar em que ela é mencionada. Aparece uma vez no livro de Mormon, uma vez no Velho Testamento, mas não no Novo Testamento. Mas trouxe de volta esse gráfico que lhes mostrei nas sessões anteriores, sessões 6, 7 e 8, para lembrá-los de que Doutrina e Convênios é um tesouro de informações sobre como identificar o Espírito.
Você sabe, na igreja cristã, eles chamam o período da igreja apostólica de dispensação do Espírito. Porque o Espírito se manifestava de forma tão intensa e era tão claro que a mão de Deus estava trabalhando com as pessoas. Mas mesmo nessa situação, doutrina e convênios, que é muito menor, se você observar a proporção das palavras, o livro Doutrina e Convênios ainda tem 63% mais referências ao Espírito, se considerarmos o Espírito Santo e o Consolador, o batismo de fogo e agora a voz mansa e delicada. Foi muito empolgante para mim ver esse acréscimo extra. Continuando, no versículo 8 da seção 85, quero lembrar a vocês. Enquanto o homem que foi chamado por Deus e designado, que estende a mão para firmar a arca de Deus, cairá pela flecha da morte. Davi está fazendo de Jerusalém a sua capital e vai levar o tabernáculo, incluindo a arca e a aliança, para Jerusalém. Ao chegar lá, um dos bois que a puxava tropeçou ou algo assim, e alguém ficou com medo de que ela tombasse, e então estendeu a mão para segurar a arca, e morreram imediatamente. E a mensagem que vem de 2 Samuel 6:6 é: não tente segurar a arca. Agora, como isso se encaixa aqui? Isso é muito importante para o contexto histórico. Quando Joseph estava liderando a igreja em Kirtland, ele pediu aos Whitmers e a alguns outros líderes da igreja que fossem até o Missouri para ajudar a manter a ordem e as coisas em ordem. Mas em suas mentes, em vez de se verem como bispos ou líderes de estaca e ajudarem lá, eles se viam como co-presidentes da igreja. Então, quando Joseph desceu, eles lhe disseram que ele precisava obedecê-los porque agora estavam em seu território. E Joseph disse: bem, eu ainda sou o profeta. A igreja é uma só, e tiveram dificuldade com o fato de ele estar lá, queriam fazer as coisas do jeito deles, não queriam seguir o profeta. Portanto, essa ideia de firmar a arca está dizendo: eu sei mais do que o profeta, preciso firmar a arca. E os profetas sempre tratam de questões difíceis da época. Não precisamos de profetas vivos, a menos que abordemos as questões de nossa época. Ao sairmos da sessão 85, quero dedicar 1 minuto dessa lição aqui para continuar a ver o que Joseph estava escrevendo em sua história pessoal. Já falamos sobre esse belo primeiro registro de sua primeira visão, que é muito pessoal. Ele está muito preocupado com o perdão de seus pecados. Sabe, ele queria gritar com os demais. É simplesmente lindo. Mas temos uma visão tão bonita de Joseph quando olhamos por suas lentes e ver como se sentia sobre a sua capacidade de se comunicar através da caneta. Sabemos que ele não teve muita educação formal. Sabemos que o Senhor o tem ensinado há anos. Obviamente, ele consegue ler e escrever uma frase coerente agora, ao contrário do que acontecia quando ele se casou, de acordo com sua esposa. Mas veja esse diário. Eu o tenho aqui em meu slide. Linha após linha, ele risca. Ele escreve e depois risca, risca, risca. E parte da seção que ele riscou. Nessa primeira tentativa de manter um diário, em 1832, ele diz: ó Senhor Deus, livra-nos em teu devido tempo desta pequena e estreita prisão, quase como se fosse a escuridão total do papel, da caneta e da tinta, e de uma linguagem torta, quebrada, dispersa e imperfeita. Agora, Stephen Harper tem essa frase memorizada e a cita o tempo todo, mas achei lindo ver a cópia manuscrita real ali. E a questão em que quero me concentrar aqui é que o Senhor está revelando uma bela interpretação e percepções adicionais sobre uma das parábolas do livro de Mateus. Mas ele já passou por Mateus. Se ele foi inspirado, por que não fez tudo certo da primeira vez? Como podemos afirmar que ele está trabalhando como vidente se não acertou da primeira vez? Bem, acho que precisamos dar um passo atrás e aprender muito sobre a revelação. Porque Deus sempre nos dá linha sobre linha. Sempre podemos aprender mais se voltarmos ao assunto. O fato de a tradução de Joseph Smith não ter arrancado todas as ervas daninhas que estavam nas raízes não significa que seja um texto perfeito. E o mesmo acontece com o nosso. O Senhor tem de nos ensinar onde estamos. Nossa revelação será diferente à medida que abordarmos as Escrituras ano após ano. Ao nos aproximarmos de nossas bênçãos patriarcais, podemos aprender mais com o tempo. Portanto, é muito revelador para mim ver o que Joseph aprende com o tempo ao passar por isso.
A seção 86, versículo 7, é uma parábola sobre o trigo e o joio. A intenção de Deus nessa revelação é explicar como, apesar de estar ocorrendo alguma apostasia, seu poder e autoridade retornaram. Ele encarregou seus discípulos de colher o trigo que foi plantado pelos apóstolos originais. Sabe, toda essa seção fala muito sobre a preparação de Sião para a segunda vinda. E ele diz no versículo 4, eis que nos últimos dias, e então falaremos sobre os anjos e o ministério dos anjos que virão para nós nos últimos dias. Eis que em verdade vos digo, os anjos estão clamando ao Senhor dia e noite, pois estão prontos e esperando para serem enviados a ceifar os campos. Vocês sabem, temos mais de 80 referências a anjos ou arcanjos em doutrina e convênios. Esse é um assunto muito importante na restauração. E em outras religiões cristãs e judaicas, eles têm toda uma teologia sobre angelologia. Sabe, tantos quantos anjos você pode colocar em destaque era importante para eles. Para nós é um pouco diferente, mas Joseph revelou muito, não apenas sobre os anjos, mas sobre os seres traduzidos e sobre o fato de que os anjos sempre trabalham aqui na Terra. Que tenham nascido ou nascerão, eles pertencem a esta terra e que têm nomes e que seus nomes no céu são diferentes. Mas quando o Senhor conta essa parábola, ela é diferente da que foi contada em Mateus, capítulo 13, versículo 30. Em Mateus, lê-se, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mas isso não é exatamente o oposto do que está escrito aqui. Portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos. Colhereis o trigo dentre o joio, e depois o joio será amarrado em feixes, e o campo estará pronto para ser queimado. Está vendo essa importante diferença? O Senhor quer reunir Israel. Ele está colhendo o trigo primeiro. Por isso, o profeta disse que a prioridade atual é reunir Israel. Passando para a seção 86, versículo 11. Ele diz neste, que é o último versículo. Portanto, bem-aventurados sois, se continuais em minha bondade, uma luz para os gentios, e por meio deste sacerdócio, um salvador para meu povo, Israel. O Senhor disse-o. Amém. Portanto, ao reunirmos Israel, Joseph ainda não sabe nada sobre a obra vicária pelos mortos. E embora o Senhor o esteja preparando para isso, vocês precisarão coligar Israel. E por causa disso, o poder do sacerdócio vai se ligar na terra e no céu. Tudo está relacionado, mas Joseph está apenas aprendendo linha por linha, assim como todos nós. Vamos voltar agora à linha do tempo. E no dia de Natal, 25 de dezembro de 1832, há muitas informações nos jornais, nos panfletos, nas comunidades ao redor. Lembre-se de que Joseph acabara de voltar de Boston e Nova York. Muitas pessoas estão muito interessadas na segunda vinda do Salvador. Quando será a segunda vinda? Joseph também tem ido e vindo do Missouri, dos estados do Sul e dos estados do Norte. E essas questões sobre a segunda vinda e as provações estão em sua mente. Então, ele começa a orar e pede ao Senhor inspiração para isso. Agora, a seção 87 não foi canonizada inicialmente. Era mais uma revelação particular que foi compartilhada com alguns, mas não foi publicada até 1876. Naquele mesmo ano, 1832, encontrei quadrinhos online sobre uma crise constitucional dos Estados Unidos que ocorreu no Congresso. Acho que foram aprovadas leis tributárias que favoreciam as fábricas do Norte em detrimento dos fazendeiros do Sul. Assim, as pessoas do Sul ficaram muito chateadas com isso. De fato, a Carolina do Sul ficou tão chateada que em novembro daquele ano eles realizaram uma convenção de anulação e fizeram uma resolução que declararam que, se as leis tarifárias federais de 1828 e 1832, que cobravam altas taxas contra as importações, fossem nulas e sem efeito em seu estado, eles não as seguiriam. E vemos no Painesville Telegraph apenas alguns dias antes dessa revelação, em 21 de dezembro de 1832. Além de informações sobre uma praga na Índia e a vingança da cólera, que é uma epidemia mundial, temos especificamente um artigo sobre a Carolina do Sul, sobre o fato de a Carolina do Sul estar disposta a organizar esse governo separado caso o governo federal tentasse impor as tarifas. Além disso, o governador da Carolina do Sul convocou 2.000 homens para servir como milícia. Ele queria defender Charleston. E, em resposta, o jornal descreveu que o presidente Andrew Jackson disse que as leis da União deveriam ser mantidas.
Portanto, Joseph pode ter lido esse jornal. Isso pode ter sido uma das coisas que o motivou a querer saber mais sobre o assunto. E Joseph registra um pouco sobre essa revelação inicialmente, mas em alguns anos ele fala ainda mais sobre isso. Assim, gostaria de ler um trecho do sermão de Joseph na Conferência Geral de 2 de abril de 1843. Eu profetizo em nome do Senhor Deus que o início do derramamento de sangue preparatório para a vinda do Filho do Homem terá início na Carolina do Sul. Provavelmente isso ocorrerá por meio do comércio de escravos. Isso foi o que a voz me declarou. Enquanto eu orava fervorosamente sobre o assunto, no dia 25 de dezembro de 1832, desejei sinceramente saber a respeito da vinda do Filho do Homem e orei. Quando uma voz me disse, Joseph, meu filho, se você viver até os 85 anos de idade, verá a face do Filho do Homem. Portanto, que isso seja suficiente e que eu não me preocupe mais com esse assunto. Agora, a razão pela qual isso era tão importante para Joseph é por causa dos Milleritas. Sabe, ele esteve por aí, e William Miller, esse ministro batista, trabalhou arduamente para reunir as pessoas e dizer: acho que sei quando o Salvador virá. Fiz alguns cálculos matemáticos. Dei uma olhada no livro de Daniel. Acho que já descobri tudo. E ele afirmou que isso aconteceria neste mesmo ano. Ele disse que aconteceria entre março de 1843 e outubro de 1844. E novamente, quando não aconteceu, ele deu outra data e disse: tudo bem, será em 22 de outubro de 1844. Mas nesse momento, Joseph responde. Depois de dar esse sermão no domingo, em seu diário na segunda-feira, ele registra que em 3 de abril de 1843 era um dia muito agradável para falsos profetas. Você sabe, não há trovões e relâmpagos. Mas Joseph compartilhou essa revelação sobre a guerra e o derramamento de sangue que aconteceria se a guerra civil começasse na Carolina do Sul. Com um número suficiente de pessoas que a escreveram em seus diários particulares que a tinham consigo. E na Inglaterra, um dos irmãos que havia copiado essa revelação, de fato a publicou. Foi publicada lá e depois foi enviada para outros lugares. Algumas décadas depois, em 5 de maio de 1861, no Philadelphia Sunday Mercury, há um artigo com uma foto do profeta. O título do artigo é Não temos um profeta entre nós? E eles dizem no artigo que tem uma cópia da Grã-Bretanha em sua posse, que veio de 1832. Mas ele diz que essa predição parece estar em vias de se cumprir. Independentemente de Joe Smith ter sido ou não um charlatão, sua profecia foi cumprida. Os versículos 1 e 2 da seção 87 dizem: Em verdade, assim diz o Senhor em relação às guerras que logo ocorrerão, a começar pela rebelião da Carolina do Sul, que por fim terminará com a morte e sofrimento de muitas almas. E chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, começando desse lugar. Assim, Joseph se lembrou muito bem de seu sermão de 1842, o qual havia sido transcrito aqui nessa profecia de guerra em 1832, no dia de Natal. Foi somente em 1860 que a Carolina do Sul foi de fato o primeiro estado a se separar à União. Portanto, embora tenha havido algum alarde em 1832, nada de fato aconteceu por quase 30 anos, quando a Carolina do Sul foi a primeira a ter sucesso. E em fevereiro de 1861, apenas alguns meses depois, eles foram o estado fundador da Confederação. E novamente, alguns meses depois, em 12 de abril de 1861, o Forte Sumter, no porto de Charleston, foi bombardeado às 4h30 da manhã. E esse foi o início da Guerra Civil. Portanto, esse foi outro alvo para o profeta Joseph. E não é porque Joseph sabia por si mesmo. Não é porque ele é um produto de seu ambiente. Sim, o ambiente afetou suas perguntas. Sim, o ambiente o fez perceber as coisas ao seu redor. Mas a revelação do Senhor foi específica e oportuna. E se fosse apenas uma coisa, talvez pudéssemos entregar isso ao ambiente. E foi um bom palpite. Provavelmente a Carolina do Sul. Mas quero lhes contar que Joseph foi preciso várias vezes, porque ele não está falando de seus próprios pensamentos. Ele está falando como um profeta de Deus. Ele está falando como um vidente, como um revelador. E sou grata pelo fato de que ele não apenas enfatizou a lei da consagração. Ele enfatizou a segunda vinda. Ele enfatizou a coligação de Israel nas revelações que foram necessárias em 1832. Mas também temos um profeta agora,
que está enfatizando a mesma coisa. Precisamos reunir Israel. Precisamos ser mais generosos em nossos dízimos, em nossas ofertas, em nosso tempo. Precisamos passar mais tempo no templo. Precisamos viver a lei da consagração em nosso coração e dar tudo o que temos a Deus e nos tornarmos mordomos não apenas de nossos chamados na igreja, mas de toda a nossa vida, para que possamos nos tornar santos, a fim de preparar o mundo para a segunda vinda. A melhor maneira de abreviar a calamidade é por meio do trabalho. Os santos se tornam mais puros. Não havia nenhum ponto sobre o qual o profeta Joseph se debruçasse mais do que o discernimento de espíritos. Esse foi o dom do espírito que ele mais buscou e incentivou os santos a buscarem. E acho que precisamos disso agora mais do que nunca. Muitas pessoas estão sendo enganadas por coisas falsas, coisas tão estúpidas e superficiais. Satanás está bagunçando todas elas. E quero lembrá-los também de que Joseph amava os dons do Espírito, em parte porque foi criado em um lar onde eles eram usados. Que possamos receber a expiação, que possamos nos arrepender todos os dias para que também possamos nos tornar santificados. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.